Tudo bem, mas você provavelmente já viu este vídeo do show do Coldplay do Chief Executive Officer Andy Byron, e devemos dizer o seu nome, de uma empresa chamada Astronomer, e uma senhora com quem ele estava sendo íntimo neste show do Coldplay pelo nome de Kristen Cabot. Se você ainda não viu este vídeo, que está se tornando viral de forma termonuclear agora mesmo, assista isso. Sim. Olhe esses dois. Tudo bem, vamos lá. Você está bem? É o quê? Eles estão tendo um caso ou apenas são muito tímidos? Então, aqui estão basicamente os fatos, e eu tenho muitos pensamentos sobre isso. Então, eles estavam fazendo uma câmera de beijo engraçada entre as músicas. Eles encontraram um casal nas arquibancadas que estava aconchegado um ao outro, e assim que a câmera os atingiu, eles ambos se assustaram, como você viu. O cara se abaixou abaixo da câmera e ela se afastou. Por vergonha, é uma palavra muito importante, vergonha. Vamos mergulhar nisso. O vocalista do Coldplay, Chris Martin, sugere que eles provavelmente estão tendo um caso ou são muito tímidos. E Chris Martin estava certo. Andy Byron, o Chief Executive Officer da empresa, e Kristen Cabot, a chefe de recursos humanos, estavam tendo um caso da empresa de tecnologia. Então Byron tem uma esposa e 2 filhos adolescentes. Sua esposa agora retirou seu sobrenome do Facebook, então temos um monte de material aqui. O primeiro deles é assim que a câmera foi colocada neles, seu comportamento mudou. Por quê? Bem, porque seu pecado estava sendo tornado público, é por isso. Porque eles realmente sabiam que o que estavam fazendo estava errado. Se Eric e eu estivéssemos em um show do Coldplay, o que eu preferiria estar morto do que estar em um show do Coldplay? Eu preferiria ir a um jogo da Women's National Basketball Association do que ir a um show do Coldplay. Não consigo pensar em algo mais chato e banal, mas tudo bem, é uma sociedade livre. Se Eric e eu fôssemos a um show do Coldplay e nos mostrassem na câmera de vídeo, acho que sorriríamos. Eu me preocuparia mais com um liberal vindo gritar comigo, mas não seria embaraçoso. Mas não é interessante? Eles sabiam que o que estavam fazendo era errado. E quando pecados são permitidos acontecer nas sombras, você age de uma certa maneira. Mas de repente, se você sentir como se, ou se você sabe que está sendo observado, seu comportamento muda. Agora, deixe-me primeiro falar sobre adultério. Precisamos fazer o adultério vergonhoso novamente. A traição conjugal é muito comum e tolerada em nossa sociedade. O adultério deve ser envergonhado, não porque somos cruéis, mas porque ele rasga o próprio tecido que mantém as famílias e comunidades unidas. Não é uma questão privada, deixa as crianças feridas, os cônjuges traídos e a sociedade mais cínica sobre amor, lealdade e compromisso. Se realmente acreditássemos em Deus e em um juiz santo que tudo vê e nos chama para a retidão, não trataríamos o adultério como um erro, mas como uma violação dos votos sagrados feitos diante dele. Devemos encará-lo com a seriedade necessária. Isso é uma quebra do pacto e feito tão publicamente, mas vai ainda mais fundo do que isso. Esse cara Byron, vou repetir o nome dele, pois ele merece ser envergonhado. Ele é uma completa desgraça. Qual é o nome desse cara? Byron? Estava tudo lá em cima. O nome dele é Andy Byron. Sim, Andy Byrons ou Andy Byron. Andy Byron merece ser envergonhado, porque não só traiu sua esposa em público, mas ele fez isso em um relacionamento de trabalho em uma empresa que ele supervisionava. E você vê no vídeo, ambos fogem rapidamente. Como você se comportaria se sentisse que alguém estava sempre te observando? O que você faria se sentisse como se estivesse sempre sendo observado? Bem, é assim que nós cristãos devemos nos comportar. Porque acreditamos que Deus está sempre nos observando e julgando. O que você viu em exibição é muito mais profundo do que os memes hilários, diga-se de passagem. Eles merecem ter sua reputação totalmente arruinada, eles deveriam se arrepender. Essas pessoas são o mais baixo dos baixos para ir a um show do Coldplay quando você tem 2 meninos adolescentes em casa e uma esposa. É baixo, mas vamos ainda mais fundo. Como você agiria se sentisse que estava sendo filmado e alguém estivesse observando o seu comportamento quando você pensa sobre isso? Isso é completamente indistinguível do que realmente acreditamos como cristãos. Nós, como cristãos,
Acreditamos que há um Deus santo que está nos observando. Você sabia que existem estudos que mostram que em uma sala de operação, por exemplo, se eles colocarem 2 olhos na parede, o comportamento das pessoas muda, as pessoas se tratam melhor. Se as pessoas pensam que estão sendo observadas, e eu não estou defendendo um estado de vigilância, estou falando sobre a moral. Você acredita que existe um Deus que vê tudo o que você faz? Andy Byron e seu chefe de recursos humanos, isso torna mais diz chefe de recursos humanos. Kristen Cabot não acreditavam que havia um Deus sempre observando-os. Mas assim que o mundo decidiu olhar para eles, eles se afastaram envergonhados. Todos, a lição é esta para qualquer um de vocês, e para nós que estamos lidando com pecados. Será que deveria levar o resto do mundo a nos ver publicamente para mudar nosso comportamento? Deveria ser suficiente acreditarmos que há um Deus nos observando. O que agrava a situação são as pessoas que estavam na caixa ao lado dela. De acordo, havia pessoas na caixa. Havia algo chamado tipo o chefe de pessoal ou algo assim. Esse cara dirigia uma baita empresa, eu tenho que te dizer. E eles estavam discretamente aprovando isso. Essa é a segunda lição. Você está discretamente aprovando o pecado de outra pessoa? Você está aprovando discretamente o adultério de alguém? Não quero te envergonhar, mas te levar a um lugar melhor. Conhece alguém que comete adultério agora e encobre isso? Você sabe, então pare. Pare de ser amigo de adúlteros. E o adultério é, sem dúvida, um dos 10 mandamentos menos falados. Não adorarás outros deuses além de mim, nem farás ídolos. Não tomarás o nome do Senhor em vão, ou não levarás o nome do Senhor em vão. Lembre-se de santificar o sábado. Tem um livro completo sobre esse tema. Honra a tua mãe, para que tenhas vida longa na terra. Não roubarás. Acho que o 7º mandamento é sobre adultério. Não cometerás adultério. Não darás falso testemunho. Não roubarás. Não darás falso testemunho. Não cobiçarás. Não matarás. Isso está fora de ordem, mas são os 10. Dos 10, no entanto, o adultério é um dos menos falados. Decidimos tolerar isso. O casamento deles está desmoronando e achamos que tudo bem. Não, essa é uma relação de aliança entre seu cônjuge e Deus. O que faz um contrato ser diferente de uma aliança? Uma aliança não tem um fim. Uma aliança é entre 3 partes. Um contrato é entre 2 partes. Uma aliança é aquela com Deus. Uma aliança é uma relação triangular. Uma relação contratual é apenas uma relação horizontal. A aliança envolve algo vertical. E Andy Byron e sua chefe de recursos humanos, Kristen Cabot, algumas pessoas dizem, você sabe, dê a ele sua privacidade. Não. Trair a esposa não justifica a perda de privacidade. E para todos nós que somos casados, devemos saber que isso seria a ruína de tudo que é belo e bom se você decidir fazer algo tão horrendo e indescritivelmente imoral como isso. Aparentemente, existem grupos de texto e redes de funcionários estrangeiros. Todos estão rindo muito e aproveitando a exposição dele e o ocorrido. Mas honestamente, imagine como isso é difícil para a esposa dele agora. O que ele acabou de fazer com a esposa dele é doentio. Ele merece, ele tem que assumir isso, não fazer desculpas. E eu acho que ele tem estado totalmente silencioso sobre isso, então eu quero dizer, os memes estão simplesmente hilários agora. Eu poderia lê-los e, a propósito, deveríamos fazer piada disso, é uma das poucas coisas que uniu a internet. E, honestamente, isso me deu um pouco de esperança na humanidade. Você sabe por quê? Mesmo a internet em toda a sua miséria, o nojento secularismo que infectou a internet. Até a internet concorda que o adultério é errado quando é exposto. Até a internet concorda que essa parte dos 10 mandamentos está errada. Não, todos estão zombando deles. Bom, você deveria. Todos estão envergonhando eles. Você definitivamente deveria. Se ele pedir perdão, será uma situação completamente diferente a ser lidada. É melhor que seja assim. Ele só precisa pedir perdão para a esposa. Vamos ver o que acontece, pois acho que eles já deram entrada no divórcio. Há muitas notícias falsas sobre isso. Existe o Sim Cabot, o diretor de recursos humanos, e Thornby se divorciaram em 2018 e se separaram em 2022 segundo alguém de Massachusetts. Adoro que o Coldplay, que não lançava um single há anos, lançou 2 ontem à noite.
Acho isso hilário, não inventei isso. A propósito, acho a música do Coldplay muito difícil de ouvir, mas isso é uma coisa à parte. Não estou aqui para criticar o Coldplay, na verdade. Honestamente, o Coldplay é algo muito bom para a humanidade. Melhor do que outras músicas inaudíveis. É muito melhor do que isso. E sabe o que é? O que o Coldplay fez foi unir a internet de tal forma que, mesmo que não possamos concordar com tantas das questões sociais controversas e tópicos sociais, podemos concordar que você não deve trair seu cônjuge, que você não deve cometer adultério. E sabe de uma coisa? Ed Byron e Kristen Cabot sabiam disso. Vamos só rever aquele vídeo. Reveja o vídeo de como eles se afastam rapidamente da câmera. Observe como eles se dispersam rapidamente longe da câmera. E a outra garota é como: oh meu Deus, eu não posso acreditar nisso. Eles sabem quantos de vocês agora estão envolvidos em um pecado secreto, repetido, que você iria assim se fosse tornado público. Não é tarde demais para se arrepender, não é tarde demais para parar. Quantos de vocês reagiriam dessa forma se seu cônjuge os flagrasse fazendo algo ou descobrisse que você violou um acordo? Não faça isso. Que isso sirva de lição, que devemos nos deliciar no momento divertido aqui, mas isso está errado. Como você agiria se de repente acabasse em um telão? Haja de forma que você possa sorrir quando aparecer em um telão diante de 20.000 pessoas, e não que tenha que fugir envergonhado. Você acha que estou certo? Você acha que o adultério deveria ser exaltado, que o adultério deveria ser defendido, ou deveríamos envergonhar aqueles que cometem adultério? Tenho certeza que há pessoas nesta plateia que foram traídas, é uma coisa realmente doentia. Deixem seus comentários, que Deus os abençoe. Ótimo fim de semana, nos falamos em breve.